A gente está aqui no Naturalcast e hoje é dia de falar sobre o nosso valor fundamental, que é a base de tudo, que é a segurança. E aí galera, bem-vindos ao 7º episódio do podcast da Natural Extremo. Eu sou o Ângelo Maragno, um dos sócios fundadores, e ao meu lado está aqui o Rafa Bride. Eu sou o Rafa Bride, eu sou um dos sócios também da Natural Extremo, aqui no escritório, né? Eu estou cuidando de projetos novos e lá na beira do precipício, como a gente fala, né? Pessoal saltando, estou lá dando incentivo e cuidando de toda a segurança do sistema. A gente já falou diversas vezes aqui sobre mídias, sobre aventuras que a gente tem, sobre atendimento do cliente, e hoje a gente vai falar algo que é muito específico do Rafa, que é a parte de segurança e tudo que envolve isso, né? O salto está muito ligado com a segurança e a vida das pessoas, e você, com toda essa experiência que tem de muitos projetos de Highline e toda a experiência de como engenheiro e tudo mais, conta um pouquinho de o que envolve a segurança no teu trabalho e aplicado no salto de pêndulo. Segurança para mim sempre foi um elemento fundamental, assim, né? Quando eu escolhi ser atleta profissional de Highline, Slackline, eu entendi muito dos aspectos da segurança, né? A faculdade de engenharia me ajudou muito, o meu interesse pelos equipamentos também ajudou muito. E hoje, na verdade, a segurança ela tem praticamente representada dentro de todos os nossos sistemas, né? Minimamente até tomar uma conta do sistema inteiro, assim, né? A segurança para o nosso cliente é uma coisa simples, assim, é o equipamento que ele vê, a cadeirinha que ele salta, a corda, né? Às vezes o highline ali. Mas a segurança, para a gente realizar o salto de pêndulo, tem muitas camadas, né? Eu sou uma pessoa que me especializei na minha própria segurança, né? Quando a gente faz o highline. E nesse processo de me especializar na minha própria segurança, eu também me especializei em prover segurança aos outros, né? Eu treinei, estudei, né? Me certifiquei, né? Sempre dentro da comunidade do Slackline, também de acesso por corda, né? Eu já ajudei a organizar festivais de Highline com iniciantes, pessoas experientes no mundo inteiro, então coloquei as minhas técnicas de segurança para uso coletivo, né? Dentro de normas internacionais. E a gente só escolheu fazer o que a gente faz hoje porque eu tenho muita segurança no minha segurança. Trocadilho sacana, mas vamos lá. Não, eu tenho muita firmeza em todos os processos de segurança necessários para a gente prover uma atividade de aventura extremamente emocionante e que fica marcado na vida das pessoas exatamente porque elas se sentem seguras e conseguem voltar para casa transformadas, né? E para a gente conseguir isso, além da gente entender todo o sistema, a gente se envolve com associações, tanto de empresas de turismo de aventura, a gente se envolve com governos, né? A gente se envolve com governos estaduais, municipais, governos federais. Eu estou envolvido com trabalhos com empresas internacionais, né, que são referências em trabalhos de aventura também. Desenvolvo equipamentos de slackline, né, com empresas que eu tenho um relacionamento muito longo, já de 5 anos, 6 anos. Estou sempre me reciclando, me reformulando, né? Eu acho que eu falo sempre aqui dentro, eu sou um baita de um nerd, eu tenho essa cara de maluco, mas eu sou um nerd mesmo, eu gosto de ficar estudando, eu estou sempre na fronteira do desenvolvimento, né? Eu estou surfando sempre a fronteira da inovação, tanto do trabalho em altura quanto do slackline. Então são muito os elementos, né, que garantem a gente proporcionar um serviço de qualidade de ponta a ponta com uma segurança de altíssimo nível, porque a gente tem referências no mundo, né, de empresas que trabalham com aventura, que têm resultados incríveis, né, nunca tiveram acidentes, né, porque ela tem uma gestão de segurança, gestão de salvamento. A gente vai entrar nesses detalhes depois. Eu acho que você e a Fê mencionaram acho que no episódio 3, onde você conta um pouquinho sobre a sua história do vulcão. Inclusive, vai ficar aqui em cima o card para você escutar ou assistir se você ainda não viu. E você menciona um pouco sobre os elementos tóxicos e ácidos e como você colocou a sua vida em risco e a dos outros atletas que estavam ali para fazer essa travessia em cima de um vulcão onde tinha lava, onde tinha muita periculosidade, né? E você coloca a sua vida em risco muitas vezes, né? A gente, quando pratica highline, de certa forma, está colocando a nossa vida em risco, mas tendo esse conhecimento sobre segurança, sobre os equipamentos, sobre todas as peças que a gente utiliza, acaba a gente fica muito tranquilo para falar sobre isso, né? Para caminhar ou para saltar de pêndulo. Então fica muito
fácil a gente lidar com isso, né? A gente também tem que não é só teórico, né? Esse conhecimento, como você falou, vem só da engenharia, não vem só de livros, de estudo, mas e sim de muita prática, de muitos projetos, de muitas coisas que você já fez também, né? Eu acho que uma coisa que o Ângelo falou que é super importante, a gente é especialista em calcular riscos, né? Na verdade, conseguir transformar um sistema, seja qualquer ele, né? A gente pode falar de um software, né? Transformar num software seguro, a gente tem que entender toda a funcionalidade do sistema, os elementos desse sistema e como que a gente simula cenários ao qual esse sistema vem a falhar. Então a gente vira especialista em calcular riscos, né? Então, eu gosto de coisa difícil, né? Então, tipo, eu quebrei uma barreira no Brasil, né? Desenvolvendo o Highline do jeito que eu desenvolvi, né? Eu tirei ele só do montanhismo e levei para um nível onde eu dei autonomia para o esporte, dei muita visibilidade para o Highline em questão de mídia espontânea, de capa de jornal, de falar a respeito de como um esporte que visualmente parece um esporte de altíssimo risco, mas estatisticamente é um esporte muito seguro, né? Porque a gente é muito bom em calcular risco. E calcular riscos, ser especialista em calcular risco, nada mais é do que tu entender da complexidade desses projetos, né? Porque são projetos extremamente complexos, né? Igual a gente falou do vulcão, é um projeto muito complexo, que tem várias variáveis que a gente não consegue calcular. A gente consegue entender que elas atuam, mas a gente não consegue calcular matematicamente o grau de interferência dessas atividades. Já na nossa atividade do salto de pena, a gente consegue calcular praticamente tudo. A gente sabe exatamente todos os elementos, o que tipo de clima que a gente vai ter, que cenário que é o pior cenário, como é que a gente consegue transformar esse cenário pior, mesmo assim, num ambiente seguro. Porque é isso, né? Tipo, quando a gente fala de segurança, muitas pessoas elas esquecem, elas não têm, na verdade, esse conhecimento, na verdade, não é nem esquecer, que também tem a nossa equipe ali. Então, tipo assim, se tem alguém que tem que estar seguro, tem que estar calmo, tem que estar tranquilo para proporcionar uma experiência de qualidade, é a nossa equipe. Então, tipo, a grande segurança começa fornecendo segurança para a nossa equipe, tá ali completamente preparada, né, com um baita de um espírito, sorriso no rosto, que é isso que a gente faz, né? A gente recebe as pessoas com a maior alegria, porque é isso que a gente quer proporcionar. A gente está se sentindo muito bem, né? Acho que o Ângelo falou. A gente não tem um medo que nos impede de praticar highline. A gente tem um medo que nos dá condição de entender os sistemas e calcular esse risco para que a gente pratique o highline de forma segura. E é isso que a gente faz no salto de pena. A segurança, eu acho que você falando me veio isso, a segurança é quase que o nosso respirar, né? Tipo assim, você não tem que se preocupar, tipo assim, você já sabe tudo sobre segurança e a gente reforça isso toda vez com a equipe, com muitos treinamentos, né, frequentes sobre segurança, sobre como fazer reciclagens, mas é o básico pra gente, a segurança é o básico. E muitas pessoas comentam em vídeos, no YouTube, no Instagram, em redes sociais de será que essa corda vai aguentar? Mas, na verdade, a corda pra gente é o mínimo dos detalhes, né? Tem muito mais coisa que tá, como eu mencionei também quando o Alan falou sobre o iceberg de atendimento no episódio, 2 episódios antes, tem um pouco disso, né? Tem um iceberg gigante por trás do salto de pêndulo ou do highline que as pessoas também não veem, né? A corda é um elemento, né? É um elemento que tem todo um processo de fabricação, né? Que na verdade quem garante a segurança é o fabricante da corda, né? A gente utiliza ela conforme as normas e faz com que ela se torne um equipamento vital nessa nossa experiência de aventura que é o salto de pêndulo, né? E é o que o Ângelo falou, assim, pra gente é um prazer enorme falar sobre segurança, porque, tipo, é um assunto batido o tempo inteiro aqui dentro, né? A gente respira segurança a todo momento, né? Seja na maneira como a gente se comunica com vocês, através de e-mails, né? E principalmente na hora da montagem do nosso sistema, assim. Então a gente é muito feliz de poder estar indo além, né? A gente usa critérios de segurança muito avançados. É uma prática que ainda não tem uma normatização específica no Brasil, que a gente pode caminhar para um processo de normatização. A gente está tão envolvido com segurança que a gente dá consultorias de segurança para outras empresas, né? A gente ajuda pessoas do mundo inteiro falando sobre segurança. O sistema é um sistema inovador, então existem muitas dúvidas, né? A gente hoje está trabalhando com uma empresa na Índia que a gente ajudou eles a desenvolver o sistema e está aprendendo com eles outros sistemas que eles estão implementando nessa aventura que eles estão desenvolvendo, né? A gente trabalha com empresas do Canadá, a gente trabalha com empresas da Austrália, então, tipo, é um processo global, né? Tipo, eu faço parte de fóruns, de associações no mundo inteiro, né? Eu tô sempre lendo sobre segurança, tipo,
é uma leitura rotineira para mim, né? E aí a nossa equipe do salto de pêndulo acaba absorvendo isso, né? Que eu sou a grande referência, né? No Brasil e até no cenário mundial de segurança, né? E eles absorvem isso, né? Tipo, eles começam a respirar segurança, entender todos os elementos e começar a questionar. É o que eu sempre falo, assim, para tu entender sobre segurança é tu se perguntar, né? Fazer as perguntas corretas sobre o sistema. E eu levanto uma questão que é assim, né? A gente tem perguntas super simples, né? Sobre segurança, se é seguro o suficiente para as pessoas saltarem, né? É muito seguro o nosso sistema, né? Mas eu entendo também a desconfiança das pessoas, porque a gente vive numa sociedade que a gente é tão inseguro em tantos aspectos, né? Que dificilmente ao primeiro olhar a gente confia a nossa segurança em algo. E a gente está aqui para isso. Está aqui para conversar sobre segurança, está aqui para mostrar para vocês todos esses detalhes e para responder a várias outras questões, né? Porque a gente não vai conseguir falar de tudo. Não, total. E você mencionou que a gente tem parcerias com outras empresas, a gente está dando consultoria para essa empresa na Índia e a gente tem essa relação forte com outros países, né? Você mesmo já viajou para vários lugares, já montou Highline, aprendeu muita técnica nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, a gente traz junto com essas histórias, junto com o conhecimento técnico, muita história, né? E tipo, a gente tem histórias muito legais aqui que envolvem segurança e também medos e situações que a gente passou, que eu acho que a gente pode mencionar várias, mas tu trouxe uma, né, pra gente falar. A gente tem o que a gente chama de perrengue, né? No dialeto popular. Mas eu até estava falando antes aqui, a gente estava batendo o que a gente ia conversar, que eu falei que o perrengue para a gente que entende de segurança e calcula risco é só um desvio de rota. Não existe risco maior. A equipe não passou por um risco maior, porque a gente entende o que pode acontecer e a gente sabe a hora de puxar o botão e falar assim: opa, a gente não vai passar disso aí. Porque aí está ferindo um limite que a gente impôs anteriormente, né, de segurança pessoal, de segurança da equipe, de segurança dos equipamentos. E nos ambientes que a gente monta Highline, vira e mexe, sai desse controle, porque a natureza é quem manda. Né? Se vier uma ventania, se vier uma chuvarada, cair granizo, diminuir a temperatura, muda-se toda a rota, entra-se planos emergenciais pré-estabelecidos de segurança exatamente para que as pessoas saiam íntegras depois dessa experiência, né? É isso que a gente faz, a gente não vai para lá nos arriscar e sair com um pedaço a menos, na verdade a gente vai para lá para sair com um pedaço a mais, com uma história incrível, às vezes pode ser até uma história de insucesso, que é a história que eu ia falar, né? Tipo, do Dedo de Deus, né? Eu recentemente divulguei um vídeo incrível, né? De uma filmagem de eu fazendo a travessia do Dedo de Deus, que foi um projeto que habitou anos no meu imaginário. Que fica no Rio de Janeiro, né? Que fica no Rio de Janeiro. O Dedo de Deus é na Serra dos Órgãos, ali, chegando em Teresópolis, né? E na primeira vez que a gente foi fazer, a gente foi numa época que a gente já sabia que ela não era a melhor época, né? Já era uma época que tinha muita incidência de chuva. E isso já levou a um plano mais cauteloso, né, de risco, então a gente estaria correndo mais risco, e a equipe não tinha entrosamento. Então a gente pegou um cenário extremo mesmo, assim, no sentido tipo da linha tênue entre o que dá e o que não dá para fazer. Eu era o líder da equipe e chegou num ponto que a gente falou assim, cara, não dá. A gente chegou muito perto de conseguir montar a linha, mas a gente botou o rabinho entre as pernas, né? Aceitou o perrengue e cresceu. É isso que a gente precisa na nossa vida. A gente tem que aceitar os erros. E, tipo, a gente não tem como oferecer segurança se a gente não tiver um olhar crítico para o nosso sistema. Eu fico o tempo inteiro olhando para o meu sistema que eu montei, que eu desenvolvi, que é muito seguro e pensando como que eu preciso melhorar ele. Saca? Porque eu sei que dá para melhorar. Tem novos equipamentos sendo desenvolvidos, novas técnicas sendo desenvolvidas. Então, tipo assim, a palavra guia para mim nesses perrengues é não cair na zona de conforto. Sabe? Nem que eu tome um tapa na cara e fique com a mão marcada com 5 dedos, eu volto para casa e olho assim, caramba, algo aconteceu para tomar esse tapa, né? Sabe? Eu vou aprender com isso aí. A gente já passou em alguns momentos que a gente estava desmontando o salto de pêndulo. Enfim, quase todas as desmontagens têm alguma história engraçada de perrengue, porque a gente gosta disso, né? Como o Rafa falou, a gente está em ambientes extremos de natureza, onde a gente não controla tudo. E um dia a gente estava desmontando o salto, acho que era um dos primeiros eventos que a gente fazia. Montou uma estrutura incrível também. Que a gente montou uma estrutura de um Space Nest no meio do cânion. E, cara, quando a gente estava no processo de desmontagem, entrou uma ventania, uma tempestade, que, tipo, todo mundo ficou apavorado, porque eu acho que nunca tinha estado em uma situação de Highline nesse clima.
Mas apesar de eu saber que eu estava 100% seguro, porque eu estava ancorado, eu estava preso em vários pontos, dava um medo, porque fugir um pouco do controle, questão da natureza, assim, né? Acho que foi muito legal essa situação, né? A gente estava no cânion espraiado, quando a gente operava ali, e ali é muito comum essa viração rápida, né? Eu me desloquei até o meio do Highline para fazer uma desmontagem desse Space Net e avistei a tempestade vindo do fundo e comuniquei à equipe, olha, vai chegar uma tempestade, a gente precisa agir rápido, né? E essa é a grande diferença, sabe? Tipo assim, mesmo o Ângelo não tendo essa experiência prévia, eu tive muitas experiências com vento prévias, esse processo de confiança, né? Todo mundo tem que desempenhar um papel, né? A gente tem que, de fato, nos comprometer com aquele papel que a gente vai desempenhar, porque todo o sistema, né? A segurança de todo o sistema depende daquele papel. Então, a gente precisa substituir pessoas que estão desconfortáveis, e isso pode acontecer num determinado momento, e a gente conseguir tirar o aprendizado disso, né? Mesmo tendo a fita voando lá para cima, tendo que puxar e segurar e todo mundo agir rápido, passou a tempestade, a gente falou, caramba, que loucura. Todo mundo bem, equipamentos são em salvo, que lição boa que a gente aprendeu, né? Tipo assim, pô, aquilo ali poderia ter feito diferente, aquilo deu um pouco mais de trabalho do que deveria dar, porque tinham pessoas que não tinham passado por aquela circunstância, né? Então, tipo assim, não adiantava eu mesmo sendo líder lá no meio do cânion, no meio da ventania, sair berrando com as pessoas. Então, é muito mais um processo de passar confiança, tá ali, dar suporte, entender o que pode acontecer de errado, até que limite que dá para ir errado, porque esse é o limite, né? Para dar um erro muito grave, existem erros pequenos, é uma cadeia de erros, né? O nosso sistema é muito seguro, né? Uma questão principal na segurança de todo o sistema de aventura, desde a montanha-russa até um elevador do Beto Carreiro, é redundância, né? Vou dar um exemplo só para vocês. Todo mundo que já foi num parque de diversões percebe, quando tu entra numa montanha-russa, fecha aqui por cima e depois prende num outro cinto por baixo. Essa trava por cima já é suficiente para prover segurança, mas tem uma trava por baixo, que é a redundância. Então, tipo, todos os nossos sistemas hoje têm redundância. Seja na parte de atendimento, de retorno da pessoa, de como é que a pessoa salta, né? Então, por isso que é muito seguro. Total, e faz todo sentido a gente sempre pensar nisso, porque em tudo, quase na vida, tem essa redundância, né? A gente também, é óbvio que tem esses mesmos critérios de segurança no salto, né? Mas já que tu mencionou do cânion espraiado, quando a gente foi fazer o primeiro salto no cânion, quando a gente estava desenvolvendo esse sistema, tipo, por mais que a gente soubesse de tudo que estava sendo feito, né? A gente tinha aqui o Jerry, que é o proprietário dessa marca que fabrica as fitas de slackline, um dos maiores fornecedores do mundo, né? Um americano. E ele estava aqui junto com a gente para desenvolver o salto e montar e realizar o primeiro salto de pêndulo. E aí, enfim, a gente montou, fez os testes, tá tudo certo, vamos saltar. E aí, decidimos quem é que saltar. Chegou a minha vez, beleza, eu vou fazer o primeiro salto. E aí, por mais que eu confiasse totalmente no que o Rafa, o que o Jerry, que todo mundo tinha feito da equipe técnica, assim, né, da montagem, chegou o momento de que eu tava ali na beira do penhasco e tal, o medo tava batendo já um pouquinho, né, porque é inevitável, a gente nunca tinha feito salto assim. E aí, eu tava sentadinho e o Jerry chega e bateu no meu ombro assim. Aí eu olhei pra ele. Hey, buddy. Do you want your last meal? Com um pacotinho de bolacha me oferecendo se eu queria a minha última refeição. Eu falei, puta, cara, filha da puta, cara, por que tá fazendo isso, né? A gente deu risada pra caramba. E, enfim, levamos na esportivo e depois daquilo, aquele pacotinho de bolacha virou o last meal, que foi... A gente levou pra todos os próximos pêndulos, assim, né? Hoje ele perdeu um pouco, eu acho que o desuso a gente não fala mais tanto, assim, porque a gente também tem um cuidado, né, pra gente não dificultar o processo de convencimento das pessoas na borda do cânion. Mas é muito legal essa história, porque, tipo, eu acho que a gente só consegue ter essa leveza da brincadeira, principalmente entre a equipe, porque a gente confia muito um no trabalho do outro, né? Quando o Ângelo falou de ser o primeiro, a gente tinha testado o sistema, sei lá, 10 vezes, jogado uma bolsa com o peso de uma pessoa, tinha feito várias simulações, né? Então, tipo, é natural. Esse frio na barriga a gente fala, sempre acontece, né? A gente tá um tempo sem saltar, agora a gente vai voltar a saltar, né? E aí a gente vai estar com aquele frio na barriga. E é natural. Mas a gente sabe, a gente confia. E esse processo de ir além é o que nos permite estar sempre evoluindo, estar sempre melhorando
e curtindo e passando essa curtição, esse bem-estar para as pessoas, né? Eu acho que a gente sempre tem uma coisa que a gente fala aqui na empresa, que é tipo, todo mundo tem que saltar. Porque como é que tu vai falar de algo que tu não vivenciou? É uma loucura hoje na sociedade, né? Porque a gente costuma ter opiniões formadas sobre algo que a gente nunca fez. A gente leu uma folha a respeito e a gente se acha especialista. Né? E segurança, meu amigo, se tu for nessa, tu tá entrando num barco furado. Não. Né? Porque tipo, não dá para reproduzir, não dá para aprender só lendo, né? A gente tem que testar, a gente tem que ir lá, tem que conhecer, tem que se aproximar das pessoas, né? Como a gente falou, um dos maiores desenvolvedores de equipamentos de slackline do mundo, que é meu amigo pessoal, meu patrocinador, veio para o Brasil desenvolver o sistema comigo, né? E hoje a gente desenvolve esse sistema de forma remota. Eu vou trazendo para eles novos dados. Só para trazer um pouco mais de profundidade para vocês, o que a gente faz, assim, a gente se envolve tanto, né, que a gente tem outras empresas parceiras de trabalho vertical que certificam os nossos treinamentos, que certificam e reciclam a nossa equipe, né? A nossa equipe é toda certificada dentro das normas do Brasil e das normas internacionais, porque a gente se guia por normas internacionais, visto que não temos normas brasileiras. As normas internacionais são muito mais rigorosas que normalmente as normas brasileiras vigentes. Então a gente tem um padrão de segurança muito elevado, né? Grande parte dos nossos equipamentos, principalmente os críticos, né, os mais utilizados, digamos, o que mais tem estresse, né, mais usos frequentes, são todos equipamentos internacionais, porque são de melhor qualidade, a gente importa esses equipamentos. Então a gente investe muito em segurança, né? Tipo assim, não é falar num sentido de menosprezar a concorrência, porque eu adoro concorrência, eu acho que a concorrência é super saudável, mas ninguém tem o que a gente tem. Né? A qualidade do nosso equipamento, a qualidade do nosso atendimento é referência mundial, não é por nada que a gente está prestando consultoria para empresas para fora do mundo, né? É um padrão que todo mundo que entende de aventura já ouviu falar na Nova Zelândia, e a gente tem um padrão, se não igual ou melhor que a Nova Zelândia. E eu falo porque eu estive lá na Nova Zelândia, trabalho com empresas da Nova Zelândia também. A gente tem cada um seu conhecimento, a gente tem diversas parcerias internacionais que fazem com que todo esses perrengues, essas histórias e os conhecimentos que a gente adquiriu, cada um na sua área, consolide tudo o que a gente tem aí hoje, forma o que é a Natural Extremo. As pessoas confiam tanto na nossa segurança que elas deixam a gente montar highline em ponte, né? O governo do estado deixa montar a gente highline em ponte, cidades da Europa deixam a gente montar highlines por cima das pessoas em eventos e festividades, né? Agora tá tudo meio em espera. Mas, tipo, a gente tem muito desses eventos. A gente monta o highline em São Paulo. Então, tipo, a gente só consegue isso porque a gente tem uma narrativa, testes, números, provas, normas, conhecimentos que a gente consegue passar para essas pessoas que vão nos contratar, sejam elas pessoas, né, físicas, empresas ou governos, instituições públicas, né? E elas têm essa confiança na gente. A gente entrega isso de fato, né? E a gente também forma, né? A gente passa esse ensinamento, né? Isso é uma coisa muito intrínseca da comunidade do Highline, né? A gente é um vetor de segurança, porque a gente quer que o esporte se desenvolva, mas se desenvolva com segurança, com as pessoas curtindo, ninguém se machucando, evitando, né, qualquer incidente, né, pequenos ferimentos que acontecem. Isso é natural da prática, né? A gente está lá no campo vivendo, é natural. Fechou, Rafa? Acho que já estamos encerrando o nosso podcast aqui. Acho que vamos ter que vir fazer mais uma aqui, fazer uma segunda edição sobre esse assunto, porque a gente tem bastante coisa para falar ainda, né? Acho que quanto mais a gente vai falando, mais ganchos a gente vai puxando. E é isso, acho que estamos encerrando. Quer dar mais uma última palavrinha para a galera? Eu acho que, né, o canal de perguntas está aberto, né? Todas as nossas mídias, quem estiver assistindo no YouTube, deixa o comentário aqui, a gente vai tentar responder. Quem sabe a gente até bota no nosso banco. E num próximo, quem sabe a gente não traz alguns equipamentos específicos, a gente mostra sobre esses equipamentos. Se tem uma coisa que não esgota e não vai acabar nunca, é falar sobre segurança. Então a gente vai ter o maior prazer de bater esse papo com vocês. A gente bate esse papo todo dia aqui, né? E a gente tem muita coisa doida aí para acontecer, de projetos especiais, não só envolvendo salto de treino. Então tá tudo com base na segurança, né? A gente vai sair daqui depois de gravar o podcast, vamos começar a planejar uns projetos especiais e a gente vai estar exatamente desenvolvendo esse sistema de segurança. Então, tipo, a gente vive isso, de fato. Fechou? Encerramos aqui o nosso 7º episódio do podcast da Natural Extremo. Se você tiver dúvidas, manda pra gente. Deixe seu comentário aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seu like. Acho que é meio tarde para falar isso, né? Quem já foi, já foi. Mas enfim, é isso aí, galera. Valeu, Rafa. A gente se vê numa próxima. Obrigadão. Até mais, galera.